Beleza, meus amigos. 22h30 em ponto. Já me confirmei se está tudo certo com o áudio e com o vídeo. Se vocês estão me vendo e me ouvindo com tranquilidade. A gente já vai iniciar aqui um encontro rápido para conversar sobre um assunto bem importante. Jogo rápido só para tirar algumas dúvidas. Beleza. Então a galera tá aí, todo mundo cansado, alguns aí já muito afim de dormir. Eu sou um deles. Mas vamos lá, vamos para cima, ainda tem muito trabalho para fazer. Bom, pessoal, seguinte. A gente marcou essa live de hoje, de última hora, justamente porque eu percebi que muita gente, muita mesmo, está com dificuldade com as revisões. O primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção em relação à revisão é que tu não pode negligenciar. O que acontece geralmente é que é muito fácil deixar a revisão de lado. Por quê? Porque a sensação de caminhar em conteúdos, de ver mais coisa, é muito mais, como é que eu posso dizer, satisfatória para a tua ânsia de ser aprovado ou não, né? Então, tu quer sempre caminhar, sempre ir para frente. Então, vamos dizer que na tua semana tu conseguiu estudar 3 dias somente. Beleza. E tu tem metas pendentes ali. Chegou no final de semana, o que é que tu faz? Tu prioriza bater as metas pendentes. E a tua revisão vai ficando de lado. E quando tu vê, já se passaram 2, 3 semanas e tu não revisou muita coisa. E isso é extremamente prejudicial. Para quem já faz prova há um tempo, com certeza já teve um momento que olhou assim, caramba, eu errei uma questão que eu sabia. Então, eu não acredito que eu errei essa questão, que caramba, era isso. Ou então tu olha a questão, como era mesmo, eu vi isso aqui, esse prazo era 60 ou 45, entende? Isso são as revisões que dão conta de resolver esse problema, tá? Então, tu não pode vacilar com as revisões. Beleza. Aí, a gente chega em um ponto que a gente precisa identificar quais tipos de revisão tu vai fazer. Tu vai usar flashcard, tu vai rever teus grifos, tu vai resolver questões, tu vai ter que identificar como tu vai fazer isso, certo? Isso depende do tempo que tu tem disponível, diário, do dia que tu vai fazer a revisão, de como tu tá se sentindo naquele dia, tá? Então, logicamente, via de regra, a gente estabelece um padrão do que vai ser feito. Mas vai te chegar um dia que tu não vai estar legal, não tá afim de, sei lá, reler teu PDF ali, jogo rápido. Tu não tá afim de fazer isso e só seria mais prejudicial tu se obrigar a fazer, certo? Logicamente, são exceções. A regra é que tu faça o que está determinado para fazer, certo? Então, tu tem que tomar cuidado com isso também. Beleza. Eu separei aqui um cronograma para mostrar para vocês. Estão me ouvindo? Tá tudo certo, pessoal? Me diz aí. Só confirma que a gente já vem aqui para o nosso cronograma. Beleza. Então, olha só. Eu separei aqui um cronograma para conversar contigo. Espera aí. Beleza. Olha só. Vamos lá. Um aluno me perguntou hoje, pô, professor, eu não sei revisar direito, o que eu faço? Eu não consigo, na verdade a pergunta foi, o questionamento foi o seguinte, olha professor, eu separo sábado e domingo para revisar e não é o suficiente. E eu tô ficando doido porque eu não consigo revisar tudo que tem para revisar. E aí entra aquele ponto que eu conversei contigo, de ter várias formas de revisão, que nem sempre caminhar mais rápido vai ser melhor para a tua aprovação. Então olha só, eu vou te apresentar aqui 3 formas de revisar. Eu recomendo que tu aplique as três, tá? Então, vamos lá. Olha só. Opa, tela errada. Vamos lá para tela 2. Tá, bacana. Olha só. Aqui, pessoal, a gente tem um cronograma dessa semana, tá? Olha só, aqui a gente tem o dia 30/6 e a gente vai até o dia 6/7. Percebe que aqui, nesse final de semana, já ficou determinado que esse aluno ele vai revisar a semana, os cadernos de erros e os pontos de maior dificuldade. Tá? A semana, os cadernos de erro e os pontos de dificuldade. Logicamente, isso aqui vai depender do tempo que cada um tem disponível no final de semana. Tá? Então, conhecendo esse aluno, ele consegue, no final de semana, que é quando ele tem mais tempo, fazer uma meta e iniciar a revisão dele. E no domingo ele tem condições de fazer outra meta e continuar a revisão dele. Mas é extremamente importante que ele não negligencie. Inclusive, a recomendação é que, caso aquele sábado deu uma enrolada e tu vai ter que escolher entre fazer essa meta bem aqui ou caminhar ou fazer a revisão, tu vai priorizar a revisão. Tá? A revisão é extremamente importante para tu não esquecer os conhecimentos que tu vem adquirindo ao longo do tempo. Tá, professor? Em relação a essa primeira revisão aqui que o senhor está falando, tem a semana, tem os cadernos de erros e tem os pontos de dificuldade. O que eu priorizo aqui? A semana. Tá? A semana. Que são os conhecimentos mais recentes que tu adquiriu. São os que vão embora mais rápido. Tá? Então, os que tu
estudou anteriormente, tu já revisou ele em outros momentos. Então eles já estão fixando ali na tua memória, tá? Mas esses que tu aprendeu nessa semana, eles precisam ser revistos o quanto antes, para que o teu cérebro já entenda, opa, esses conhecimentos precisam ir para a memória de longo prazo, porque o Rosinaldo vai precisar deles na prova, certo? Então tu vai priorizar da semana. Os cadernos de erros, que eu confio muito que tu já vem fazendo, sempre bato nessa tecla, se tu não faz o caderno de erros, tá errado, pessoal. Vai lá no meu YouTube, assiste o vídeo e põe em prática. Muita gente, inclusive alunos da minha mentoria individualizada, negligenciam o caderno de erros e eu descubro um tempo depois. Porque, em tese, o aluno tem o direcionamento de fazer. Só que eu sei que dá preguiça, eu sei que, caramba, tá corrido ali, eu não vou lançar essa questão aqui porque tá tudo certo com ela, mas, no fundo, o aluno sabe que aquela informação ele deveria ter colocado no caderno de erros. Então, não vacila. Por quê? O caderno de erros, ele é o que vai te auxiliar na reta final. Sabe aquela revisão de véspera que geralmente os cursinhos fazem e tudo mais, que é um dia antes da prova? Cara, a tua revisão de véspera, no Vera mesmo, valendo, ela tem que durar no mínimo uma semana. Essa revisão tem que durar pelo menos uma semana. Nessa semana tu vai revisar tudo que tu viu. E, logicamente, essa semana tu vai viver 100% a prova. 100% dos conhecimentos que tu adquiriu. E para isso, tu tem que estar preparado psicologicamente e fisicamente para se manter revisando de segunda a sábado num ápice que tu poderia estar revisando, certo? E todas essas revisões que tu veio fazendo durante toda a tua preparação é que vão fazer com que chegue nesse momento, tu consiga dar conta de assimilar todo aquele conteúdo. Porque na realidade são conteúdos que tu já viu. Tu só vai estar dizendo, cérebro, olha, no domingo eu vou precisar lembrar disso. Então nessa semana, me ajuda. E ele vai estar ali porque ele já sabe que tu veio se preparando durante esse tempo e ele vai te ajudar a dar conta de fazer essa revisão, certo? Então tu percebe que é algo cumulativo. É algo cumulativo, certo? Beleza, vamos lá. Tá, eu tô na frente aqui, peraí. A minha tela, ela tá... Vocês estão vendo direitinho o cronograma aí? Eu tô com a tela dividida aqui e eu não consigo ter real percepção. Beleza, perfeito então. Vamos lá. Então, percebe a importância e a seriedade disso que a gente está conversando. A revisão é o que vai praticamente definir a tua aprovação. O aluno que vem estudando, ele tá bem, ele estudou muita coisa e ele não revisa, eu te garanto que o cara que está revisando vai passar. Vai passar dele, tá? Vai passar. Principalmente porque vai chegar na prova, aí vai depender um pouquinho da sorte, né? O cara vai ter que ter uma sorte de cair aquilo que ele lembra mais, mas o aluno que revisou, se cair aquilo que ele sabe, ele acerta, tá? Então a revisão é extremamente importante. Bacana. Então essa revisão aqui eu recomendo que tu faça no final de semana. Se tu não tem esse mesmo tempo aqui, esquece essas metas aqui, tá? E só faz a revisão do final de semana. Começa revisando a tua semana, depois tu vai para os teus cadernos de erros e depois, sobrou tempo, tu vai para os pontos de maior dificuldade. Aí tu vai analisar. E isso tu vai analisando enquanto tu tá estudando. Caramba, aquele assunto de raciocínio lógico, tá? Eu tô fraco, tá? Ah, proporcionalidade, eu tô fraco naquilo. Regra de 3, eu tô fraco, eu vou revisar a regra de 3. Ah, em direito penal eu tô fraco em culpabilidade, eu vou revisar a culpabilidade, sacou? Então tu vai primeiro focar aqui na semana, depois tu vai pro caderno de erros, depois tu vai para os pontos de dificuldade. Se não der tempo dos pontos de dificuldade, não tem problema, tu realoca essa revisão aqui para outro momento. Bacana, beleza. Então tu tem a revisão que eu recomendo, não é uma regra, né, 100%, eu recomendo que ela seja no final de semana, que é geralmente onde as pessoas têm mais tempo. Só que, logicamente, tem exceções. Ah, tu é mãe solo e chega no final de semana, tu não tem rede de apoio, tu tem que ficar com seus filhos. Tu não vai conseguir fazer essa revisão no final de semana. Então, tu tem que tentar realocar para outro momento. Perfeito? Tá, vamos lá. Revisão 1. Final de semana. Revisão da semana dos cadernos de erros. Bacana. Agora, do que se trata exatamente essa revisão da semana? Ela parece meio... Assim, é lógico, né? Eu vou revisar a semana. Tá, mas o que exatamente da semana? E por que eu falo isso? Porque tu tem uma outra revisão que ela é feita durante a semana, que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Vamos continuar trabalhando nessa aqui do final de semana. Quando a gente fala em revisar a semana, são conteúdos novos que tu adquiriu durante essa semana. Agora eu vou te mostrar. Olha só. A gente vem aqui, vamos para cá, para essa primeira meta do dia 30. Né? Eram 3 metas, o aluno não conseguiu resolver tudo, a gente realocou para que ele não fique sempre buscando correr atrás de meta. Tá? Então vamos lá. Percebe que essa meta aqui, direito processual penal, tá? O assunto estudado, rito sumaríssimo, juizados especiais criminais.
aula 09. Olha só, esse aluno, ele estuda pela estratégia, tá? Então, ele vai organizando, caminhando no conteúdo lá pela estratégia. No dia 30, nessa semana que a gente está falando de revisão, ele caminhou em conteúdos de direito processual penal, lendo da página 14 até finalizar a teoria do PDF, que finalizava na página 33, tá? Então, ele finalizou isso aqui. Percebe? É um conteúdo novo que ele está adquirindo. Ele está lendo páginas novas. Ele está adquirindo novos conhecimentos. Então, isso aqui que ele leu vai entrar na revisão da semana, tá? Agora tu percebe que a gente chega aqui na terça-feira, no dia 1º, ontem no caso, ele fez 2 metas. E aqui eu te apresento, e a gente vai voltar para a revisão anterior, é só porque eu preciso te mostrar isso aqui, eu te apresento a segunda forma de revisão. Durante a semana, tu tem que ter metas, tu tem que ter tarefas onde tu revisa através de questões. Esse aluno utiliza o TEC, tá? Por isso, tá aqui TEC, através de questões. Então tu vai perceber que durante a semana, esse aluno, ele revisou, olha só, princípios de direito penal, ele já estudou anteriormente. Ele veio aqui e resolveu 12 questões sobre princípios. Ele acertou 9, beleza. Então olha só, esse aluno, ele já tinha uma bagagem de princípios, resolveu as questões e nas questões, logicamente, ele lê comentário, ele tira as dúvidas dele, tudo bonitinho, ele já está revisando o assunto, porque a própria questão traz conhecimentos que ele já tinha visto. Então ele está revisando aqui nessas 12 questões de princípios. E ao mesmo tempo que ele revisa, ele está avaliando como ele está nesse assunto. Opa, ele acertou 9 de 12. Razoável, razoável. Depois ele fez a mesma coisa com a aplicação da lei penal no tempo, lei penal no espaço. Ele acertou 11 de 12. Opa, esse assunto que ele está bem bacana, já deu uma revisada por questões. E ele fez isso com fato típico também, que percebe que ele acertou 6 de 12. Opa, 50%. Aqui, em fato típico, ele já vai ficar de olho. Mas o que eu quero é que tu veja, essa meta de direito penal, ela é de revisão também. Só que ela não é aquela revisão de assuntos novos. Na verdade, ela é uma revisão de assuntos já estudados. Então, tu tem que ter esse tipo de tarefa durante a tua semana também. Percebe? Caminha em conteúdo aqui em direito processual penal, revisa conteúdo, 3 conteúdos diferentes em direito penal. Tu tem que ter isso. E isso aqui, pessoal, que eu estou falando de tu verificar os índices, é extremamente importante. Por quê? Percebe que fato típico, esse aluno ele vai ter que revisar isso aqui na teoria, porque ele está acertando 50%. A gente precisa ajustar isso. Então, provavelmente, nessa próxima semana aqui, ele vai lá no PDF de fato típico, vai ler com calma os principais pontos, vai resolver mais questões para a gente sanar esse problema bem aqui. Mas percebe que aqui foi outra revisão. E depois, legislação penal especial. Mesma coisa. Ele revisou organizações criminosas, crimes hediondos e lei de drogas. Também através de questões. Então, tu percebe que nessa revisão aqui do final de semana, essa revisão da semana aqui, esse aluno, na verdade, até agora, ele só vai revisar isso aqui, ó, que é um assunto que ele caminhou. Porque aqui, na terça-feira, foi só revisão também, só que de assuntos anteriores, tá? Então, nessa revisão da semana só vai entrar isso aqui, tá? Para ele. Bacana. Aí percebe que na quarta-feira, mesma coisa, revisão de vários assuntos em direito administrativo, responsabilidade civil, licitação, controle da administração pública. Tá, agora vamos lá. Pô, professor, mas esse aluno, claramente, ele já está avançado. Inclusive, eu vi aí que ele está na 68ª semana de metas. 68. Semana pra caramba, né? Mais de ano já, talvez. Acho que sim, mais de ano. Então, olha só. Qual é o ponto aqui? Logicamente, quanto mais tu caminhar no conteúdo, quanto mais lá na frente tu tiver, diminui a quantidade de conteúdos que tu avança e aumenta a quantidade de revisão. Então, tu percebe que tu tem que ter um balanço razoável entre conteúdos que tu caminha e conteúdos que tu revisa. Se tu tá começando, tu tem muito conteúdo para caminhar e pouco conteúdo para revisar. Se tu já tá lá na frente, tem muito conteúdo para revisar e pouco para caminhar, certo? Então, tu vai ter que analisar isso. Então, eu te chamo a atenção, pessoal, que aqui, logicamente, né, esse aluno, ele é da mentoria individualizada e eu tô ali acompanhando e vendo tudo isso. Mas isso não exime o aluno, e isso é algo que tu tem que prestar atenção, de fazer uma autocrítica. Caramba, como eu tô? Eu já vi muito conteúdo. Desses conteúdos que eu já vi, quais eu tô com dificuldade?
qual é a minha pior matéria? E a pior matéria não é a que tu menos gosta. Às vezes o aluno ele odeia direito administrativo, mas ele é muito melhor em administrativo do que, sei lá, língua portuguesa que ele gosta, ele acha bacana. Percebe? Então, tu tem que ter essa autocrítica. E tu tem que saber em quais matérias tu tá pior e em quais assuntos tu tá mal dessas matérias. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que, no final de semana, revisar os pontos de maior dificuldade. Então, tu tem que ter essa autocrítica o tempo todo. Sentar para estudar, pessoal, sentar para estudar é o mais fácil. É horrível, é uma merda, mas é o menos difícil, vamos colocar assim. Porque depois de um tempo, acostuma. Depois de um tempo vai fazer parte da tua vida. É um saco, mas caramba, tá, deu 3 da tarde, é o horário que eu sento, eu vou ler, vou resolver questões, depois de um tempo já faz parte. A dificuldade é tu ter essa maturidade de fazer autocrítica, de pensar, de interpretar, de saber, não, aqui eu tô fraco, aqui eu tô ruim, o que eu vou fazer, certo? E logicamente eu tô aqui tentando te passar essa visão do que analisar. Eu sei que é muita coisa, mas eu sempre fico ali disponível no WhatsApp. A galera de vez em quando me manda mensagem, eu tiro uma dúvida ou outra, né? E aos poucos tu vai amadurecendo como estudante, tá? Então, vamos lá. Em relação ao que eu falei até agora, alguma dúvida? Me diz aí. Eu sei que é muita informação, né? Mas eu preciso que tu tenha esse impacto da seriedade que é se organizar para estudar. E já te apresentei 2 formas de revisão. Me diz aí se tá ok ou se tu tem mais alguma dúvida. Alguma dúvida, né? Que ninguém falou dúvida aí. E aí? Ninguém? Alguém é assustado? Alguém é assustado? Pô, professor, não fazia nada disso aí, o negócio tava feio. Beleza. A gente tá aqui pra evoluir. São 10h47 da noite, tenho certeza que se tu tá aqui, né, é porque tu quer realmente evoluir. Tu quer evoluir. Beleza, vamos lá, pessoal, vamos lá. Bom, tu já sabe que tem a revisão da semana, que são conteúdos que caminhou, certo? Então, olha só, aqui na quarta-feira, só para indicar outro conteúdo que ele caminhou também, olha só, frações, razão e proporção, proporcionalidade. Ele viu os vídeos 1 e 2 de 13. Ele vai revisar isso aqui também. Ele fez anotações, né? Ele tem ali o PDF também em relação a essa aula 12, então ele vai conseguir voltar lá para dar uma olhada, tá? E aqui, olha só, língua portuguesa. Isso vai depender de cada um, mas eu recomendo que tu, de vez em quando, dê uma revisada nos assuntos. Mesmo que tu não tenha caminhado em conteúdo. Especificamente língua portuguesa. Esse aluno aqui, ele já está só resolvendo prova e aprendendo coisas novas. Agora, olha só. Tu já sabe da revisão do final de semana. Tu já sabe que essa revisão do final de semana, ela engloba conteúdos que tu caminhou. Tu já sabe que durante a tua semana, tu tem que resolver questões de assuntos que tu já estudou, para que tu reveja, aprenda coisas novas via questões. Mas agora tu percebe que aqui a gente tem uma meta, onde esse aluno, ele vai revisar os PDFs, a aula 00 e a aula 01. Então aqui ele vai revisar princípios, tá? E aplicação da lei processual penal, e aqui na 01, salvo engano, é inquérito policial. Então esse aluno ele vai revisar os PDFs, tá? Bacana. Isso aqui é outra forma de revisão. São assuntos que já faz muito tempo que tu viu a teoria ou que tu realmente está com dificuldade naquele conteúdo. E aí tu vai incluir a releitura daqueles PDFs. Só que, logicamente, em uma segunda leitura, terceira, quarta, tu já olha jogo rápido, já é uma leitura muito mais rápida do que a primeira que tu fez, porque tu tá revisando, tá? Tu tá revisando. Então, olha só, eu vou aproveitar isso aqui para te mostrar como tu vai fazer, como o aluno faria para revisar essa primeira meta aqui, de direito processual penal. Então, olha só, já deixei aqui separado. Percebe que esse aluno rapidola, ele leu da página 14 até finalizar a teoria na página 33. O que ele vai fazer? Vamos lá. A gente vem aqui no PDF do Estratégia e a gente está na página 14, que foi onde ele começou a leitura. Ele vai passar o olho jogo rápido. Não é a mesma leitura, pessoal. São os principais pontos. E aqui não está marcado, né, porque eu entrei direto ali no site. Mas, via de regra, o aluno baixa o PDF e marca, né? Então estaria marcado aqui os principais pontos. Mas olha só, ele não faria uma leitura muito lenta, porque ele já leu. Então ele só veria, olha, rito sumaríssimo, simples e objetivo, inicia com oferecimento da denúncia, na audiência preliminar, bacana? Alguns artigos aqui, olha só, já tem pontos em vermelho na própria apostila, olha só, dispensa o exame de corpo de delito,
Caso, aí olha só vai dispensar o exame de corpo de delito se houver materialidade do fato, bacana? Então, tu percebe que tu consegue olhar o que é o principal aqui. Olha só, se a causa for complexa, os autos poderão ser remetidos a juízo comum. Isso aqui tu já estudou. Olha só, qual é o número máximo de testemunhas no rito sumaríssimo? 5 testemunhas. Jogo rápido, já revisei que são 5. Inclusive, tem questões dizendo que são 8. Percebe? Então, olha só, já deu uma revisada em algo que pode cair. E aí, ele vai olhando aqui, bacana. Palavra defesa e tal, vai vendo os principais pontos, o que ele marcou, beleza, ele vai olhando aqui, olha, um quadro sinóptico, olha só, da audiência de instrução e julgamento. Bacana, olha, um quadro importante, com prazos, bacana, olha só, o juiz vai tentar a composição, depois ele vai dar a palavra defesa, o aluno passou jogo rápido, o olho aqui, já está revisando, olha só, suspensão condicional do processo, ele vai indo, bacana, vai passando o olho e tal, não sei o que. Beleza, olha só, já está na página 23 e ele só vai passando o olho jogo rápido mesmo. Tá? Logicamente é um pouco mais lento do que eu estou fazendo, mas eu só quero te mostrar que não é igual à primeira leitura. Isso aqui é uma revisão rápida, leitura dinâmica do que ele já leu, só que vendo os grifos, vendo os quadros, vendo ali um ponto ou outro que a própria apostila já traz como destaque. Isso é uma das formas de revisão. Tá? A gente vai voltar aqui, porque, olha só, isso ele vai fazer também aqui, na revisão da aula 0001, tá? Em Direito Processual Penal na quinta-feira. E aí tu vai perceber que aqui em Direito Constitucional, aqui já tem um mix. Olha só. Um mix onde ele caminha em conteúdo, em direitos sociais, lendo o PDF, mas ao mesmo tempo depois ele resolve uma bateria de questões sobre partidos políticos, que é um assunto que ele já estudou. Então olha só. Percebe que há a possibilidade, e não, na verdade, percebe que não necessariamente tu precisa resolver questões sobre o assunto que tu estudou. Se tu já for um aluno mais avançado, já tiver visto muita coisa, talvez o ideal em alguns assuntos seja tu aprender alguma coisa nova e depois resolver questões sobre o assunto anterior, que já faz um tempinho que tu viu, porque assim tu tá revisando. Então, eu quero que tu perceba que aqui a gente tem principalmente revisão e pouco caminhar de conteúdo. Isso aqui eu quero te mostrar que tu vai chegar nessa fase. Mas o que tu não pode é negligenciar de forma alguma a revisão. Então eu fiz questão de pegar um aluno ali mais avançado em relação a tempo de estudo e conhecimentos já adquiridos, para eu te mostrar que aqui chega uma fase que a revisão é tão importante que ela vira o principal no teu estudo. A revisão vira o principal e o caminhar de conteúdos fica de forma secundária, tá? Beleza. Olha só, inclusive aqui, História e Geografia da Amapá, recomendo aqui essas videoaulas, professor Benedito Lima, tá? Da Amapá, só jogar no YouTube, tem essas aulas lá. Mas a gente tá lá no grupo, eu vou colocando algumas metas para vocês. Beleza. Tranquilo. Então, olha só, vamos lá. O que a gente conversou aqui? Sobre a importância da revisão, que quando tu determinar que tu vai revisar, a revisão é prioridade. Tu não vai ficar muito tempo sem ver assuntos. Tu vai ter que revisar esses assuntos. Seja por meio de questões, seja voltando no material, seja na revisão da semana. Tá? Então, tu tem que ter vários métodos de revisão e tu precisa resolver questões. Olha só, beleza, já mandaram várias fotos, várias mensagens aqui, vamos lá. Olha só, a Thalissa falou só a certeza de que eu vou fazer errado. Faz parte. Cara, é evolução o tempo todo. Olha só, a Moras perguntou se eu vou disponibilizar essa planilha. Não, essa planilha é de um aluno, tá? Eu tirei o nome aqui dele que aparece lá em cima, mas é de um aluno da mentoria individualizada. Então eu não posso compartilhar. Mas já te dei um norte aí, né? De como se organizar. Questões, resolução de questões, caminhar no teu PDF ali que tu tiver em casa, revisar os teus cadernos de erros que tu vai formulando, revisar os PDFs. Beleza, olha só. Bacana. A Isabelle perguntou, às vezes tem a opção de marcação dos aprovados desses PDFs. Isso, é uma opção também, tá? Eu recomendo que a primeira leitura que tu faça de um PDF, tu mesmo marque, né? Porque cria mais dinâmica na tua marcação, tu vai interpretando quais são os pontos que vão te ajudar a lembrar do conteúdo, mas os PDFs do Estratégia tem isso de marcação dos aprovados, né? Que é uma marcação que eles mesmos fazem. O Fernando perguntou, professor, os conteúdos que vão cair no edital do bombeiro, por exemplo, Ciências da Natureza, vai estar nesse cronograma de estudos? Tá, ó, se tu estiver estudando para o bombeiro, vai estar no cronograma do bombeiro, né? Se tu não tiver, não vai estar. O cronograma, ele é feito com base no que tu vai estudar. Então, por exemplo, se tu é uma pessoa que vai estudar para o bombeiro, vai ter que ter Ciências da Natureza, né? Somam 15 pontos. Então, a gente tem língua portuguesa, 15 questões, raciocínio lógico, 15 questões, 10 ou 15? Confirme aí para mim. Deixa eu confirmar aqui.
É 15, né? Português e raciocínio lógico. 15? Isso, é. 15 língua portuguesa, 15 raciocínio lógico. E ciências naturais, que, né, somam aquelas 3 disciplinas, física, biologia e química, somam 15 também. Então, olha só, percebe que português e raciocínio lógico tem o mesmo peso que todas as outras 3. Então, tu vai ter que dar uma balizada bacana aí no peso que tu vai dar de estudo para cada uma delas. Olha só, o Jair perguntou, o senhor indica o Estratégia para Estudo? Indico. Tanto o Estratégia quanto o GRAM são bons cursos, tá, pessoal? Bons cursos. Logicamente, os professores mudam, alguns padrões mudam, mas são bons cursos, tu consegue aprender muita coisa por lá, tá? O grande ponto é, muita gente, pessoal, tem a assinatura dessas plataformas, só que não se organiza. Aí meio que só tem lá e de vez em quando vê uma aula, lê um PDF, mas tudo muito perdido, sabe? Então tu precisa se organizar. É muito importante tu tirar um tempo para se organizar, tá, pessoal? É muito importante porque assim tu consegue evoluir. A evolução é o principal de tudo. Beleza. Então, olha só, pessoal. Aqui eu aproveito para começar um outro ponto com vocês, inclusive que eu já falei lá no grupo. E isso inclui um pouco revisão também. Que é o seguinte. Muitos alunos fazem cursinho presencial e não tem tempo para estudar em casa. Tu tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Professor, dá para passar só indo para o cursinho presencial e não estudando em casa? Muito difícil. Dá? É possível? Acontece? Provavelmente. Nós temos exceções, não tem para onde correr, né? Mas o estudo de casa é o que vai te aprovar. É revisar, é caminhar em conteúdo, é entender onde tu tá mal, onde tu tá bem, onde tá ruim, onde tá bem, né? Então, tu tem que começar a pensar, caramba, se no cursinho presencial eu fico 3, 4 horas no cursinho presencial, 4 horas, né? Geralmente são 3 de aula e aí tu tem ida e volta. Eu não tenho tempo para estudar em casa. Tu vai priorizar estudar em casa, infelizmente, né? Eu sei que o cursinho presencial ele ajuda muita gente, ele, né, tem os professores ali te encaminhando em muitos pontos, tirando dúvidas e tudo mais, isso é excelente, né, principalmente para quem está começando, mas tu precisa entender que tu precisa estudar em casa. Tu precisa estudar em casa. Olha só, o Rodolfo falou que presencial é arcaico. Cara, eu não concordo exatamente com arcaico. Por quê? Porque, como professor, eu vejo que temos, cara, muitos perfis de aluno. Só para ter noção, Rodolfo, tem gente que chega no cursinho e não sabe o que vai ser estudado. Tem gente que não sabe o que é a Constituição Federal. Tem gente que nunca leu um artigo. Tem gente que, cara, chega lá no curso e simplesmente as aulas abrem um novo mundo para a pessoa. Então essa pessoa precisa do cursinho presencial. Se essa pessoa assinar um estratégia, o que ela vai fazer? Primeiro que a pessoa nem sabe que o estratégia existe. A pessoa nem sabe que o estratégia existe. Só para ter noção da disparidade, assim, né? São outros mundos. Olha só, o Thiago falou, eu parei de ir pro cursinho para otimizar minhas horas em casa. Exatamente, cara. Chega um momento que a maturidade, ela chega, que tu precisa começar a avaliar certas coisas. Mas, logicamente, vai de cada um, do momento que cada um está. O Jair perguntou se eu acho que vai vir 15 questões no CFO da PM. De raciocínio lógico, de português. Acho que no edital da PM vem uma quantidade semelhante de matérias. Então a distribuição ela deve ocorrer dessa forma também. Mas acho que não vem tão pesado o raciocínio lógico. Cara, se vier 15 na PM também vai ser uma surpresa. Beleza. Olha só, o Rodolfo falou para passar máximo 2 meses, depois cair fora, faz assim contigo. Cada um tem a sua estrada, cara. Cada um tem a sua estrada. Cara, a legislação da PM, pois é, bicho. Olha só, sendo bem sincero, eu esperava a legislação aplicada, a legislação específica do órgão no bombeiro também. Como não veio no bombeiro, eu começo a duvidar se vem na PM, né? Porque geralmente vem tanto bombeiro quanto PM, vem as legislações, né, específicas ali do cargo. Mas, vendo como foi do bombeiro, cara, a gente espera um edital enxuto da PM também, tá? Então, vai ser guerra, cara. Vai ser muita onda essa prova aí, porque tu vai conseguir bater o edital antes da prova, mesmo tu começando agora. O grande ponto de quem está começando agora é a maturidade, né? A maturidade dos estudos e quanto vai conseguir colocar de energia naquilo. Em relação à revisão, pessoal, ficou alguma dúvida? Depois se organiza, vê o que tu já estudou, vê o que tu precisa revisar, começa fazendo baterias de questões sobre assuntos que tu já revisou durante a semana, enquanto tu caminha em novos. Às
metas que eu coloco lá no grupo, pessoal, é porque eu sei que realmente a galera não se organiza. A galera não tem metas exatas do que fazer em casa. É sempre eu vou ver meu material do cursinho, eu vou ver as questões que o professor mandou, eu vou ver uma videoaula no YouTube sobre um assunto que eu quero ver. Então não é algo específico para ela ir evoluindo, entendeu? E caminhando em conteúdos. É isso que é muito ruim. Por isso que eu sempre coloco lá no grupo as metas diariamente, né, e eu pretendo fazer isso até a data da prova, inclusive, para auxiliar. Mas, galera, são 2 metas por dia. E percebe que a maioria das pessoas não está cumprindo. Né? Eu faço as enquetes lá, eu sei que nem todo mundo vai votar, tem gente que estuda bastante, mas não vota, e eu entendo também, cada um tem seu perfil, mas tu tem que levar isso em consideração. Caramba, 2 metas que, em tese, são ali no máximo 2 horas e meia para cumprir. E tu não está fazendo. Por que tu não está fazendo? Tu tem que refletir. O que está acontecendo? É porque eu estou negligenciando, estou dando prioridade para outras coisas, realmente dava e eu não fiz, ou realmente não dava. É porque eu estou indo pro cursinho e não está sobrando tempo, estou chegando muito cansado, e aí, entendeu? Começa a ter que refletir. Os alunos não pensam. Me diz aí, quando foi a última vez que chegou no sábado, tu sentou e pensou, como foi a minha semana de estudos? O que eu estudei na segunda? Eu bati todas as minhas metas na segunda? O que aconteceu para eu não fazer? Pô, terça foi um dia muito cansativo, bicho. E mesmo assim, eu fiz 1 hora de estudo. Terça foi foda. Quarta foi tranquilo, meu dia foi suave, eu consegui bater tudinho. Quando foi a última vez que tu sentou e realmente pensou, realmente refletiu? Isso é essencial, senão tu não consegue caminhar para frente. Vamos ver aqui? Beleza. A Thalícia falou, organizar o caderno de erros. Olha, organização de caderno de erros, a gente vai fazer uma outra live para isso, mas lá no meu vídeo no YouTube, eu dou uma palhinha de como organizar. Mas é bem rápido, né? A gente vai fazer uma live conversando, né? Já deu meia hora aqui de live, mas a gente vai responder as perguntas. A gente faz uma outra organizando o caderno de erros. Mas fica bem de cada um. Tem gente que começa a fazer tabelas para organizar, tem gente que só coloca ali títulos e subtítulos, coloca a palavra vermelha, as palavras-chave em negrito, né? Mas eu dou algumas dicas posteriormente. Olha, o Delano perguntou, mestre, o que você acha de revisão 24/7/30? Cara, sendo bem sincero, é impraticável. Bicho, tu não tem noção do quanto eu já tentei fazer isso. Todo mundo que tu vê, não, porque a ciência fala que as primeiras 24 horas é quando tu mais esquece e chega no 7º dia. Eu entendo tudo isso, curva do esquecimento e blá blá blá, só que é impraticável. Sabe por quê? Porque, olha só, percebe? Revisão de 24 horas, né? Bacana. Amanhã eu vou rever o que eu vi hoje. Só que amanhã também é o 7º dia de algum dia. E amanhã também é o 30º dia de algum dia. E aí, o que eu faço? E depois de amanhã também. E se eu não conseguir revisar hoje, ferrou, porque hoje não é mais o 7º dia. Eu vou revisar no 8º, mas isso vai atrasar tudo. Percebe? É impraticável, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é melhor o segundo melhor método ou o terceiro melhor método do mundo que tu consiga fazer do que o melhor método do mundo que tu não consegue. Então, não recomendo de verdade. Nunca encontrei ninguém que consegue aplicar isso durante um tempo razoável. Para mim, é impraticável. O Jair perguntou, eu vi que o CFO do Bombeiro será no Amapá, será que o da PM será aqui também? Cara, os boatos fortíssimos de dentro da administração são que ambos os CFOs, ambos os cursos serão no estado do Amapá. A Isabelle falou, olha, acho que é interessante cronometrar a resolução de questões. Isabelle, eu recomendo um treino específico para isso, simulado, começa a perceber, tá? Começa a pensar nisso, em cronometrar. Agora, a resolução em si, em casa, eu não recomendo porque é um momento de estudar. Então, às vezes, tu vai fazer uma questão, tu vai passar 10 minutos naquela questão. Porque, caramba, tu não entendeu muito bem, e aí tu foi pros comentários, e aí no comentário o cara dava um resumo, e aí tu entende que tu tá estudando a questão. Às vezes a questão ela tem 5 alternativas, e as 5 são, caramba, densas. São cobrando assunto diferente, aqui cobra fato típico, aqui cobra excludente de licitude, no outro cobra, entende? Então, sem pressa para resolver questões. É melhor tu resolver 15 questões estudadas do que 50 que tu fez as 3 porradas só para ter número de resolução de questões. E é exatamente por isso que é muito complicado às vezes a gente se comparar. Porque tu vê o colega, o cara resolve 150 questões por dia. Tá, mas ele de fato estuda a questão?
pode até estudar, e aí é ótimo, o cara é um cara violento, mas é raro, e é raríssimo, raríssimo de fato, tá? Então, foca no teu, faz o teu melhor, mas enquanto tu tá resolvendo a questão durante o teu estudo normal, estuda de verdade, não pense em tempo. Mas vai chegar o momento que tu vai começar a fazer um teste para verificar se o teu tempo de resolução tá adequado. E outro ponto, e aqui eu já tô falando de vários pontos, né? Era só revisão, mas é isso aí, vamos pra cima. Cara, simulado, toma cuidado com o simulado, tá? Tu vai encontrar gente que diz, não, toda semana tem que ter simulado, a cada 15 dias, todo mês tem que ter simulado. Não é bem assim, tá, pessoal? O simulado, ele tem vários impactos e tu tem que usá-lo da forma correta. Simulado, para algumas pessoas, as deixam, assim, como é que eu posso dizer? Impactam muito psicologicamente, sabe? Tiram muito a moral da pessoa. Porque a pessoa não está pronta para encarar, ela não está com o pensamento correto, ela ainda não treinou o suficiente a frustração nos estudos, e aí ela vai e a cada 15 dias ela resolve um simulado, onde ela acerta 20 de 60 e ela acha, bicho, não vai dar, por que eu estou fazendo aqui? E aí amanhã ela já vai estudar morgado. Então eu recomendo que tenha cuidado com o simulado. Mas depois eu vou ensinar também como a gente faz simulados bacana. Bacana, a Thalissa falou, no dia das revisões é válido resolver as questões que já foram resolvidas? Não recomendo. Não recomendo. Se tu for resolver questões para revisar os temas, resolve questões novas. Porque as questões que tu já resolveu, em algum momento lá na frente tu vai reencontrá-las, e aí elas já estão bem mais esquecidas, e aí sim tu vai verificar se tu realmente entendeu aquilo. E se tu vem fazendo o caderno de erros, tu jogou lá as informações mais importantes já. E percebe que no final de semana tu vai revisar o caderno de erros também, tá? Inclusive com frequência. O Adriano falou, olha só, eu estudo no cursinho e quando chego do cursinho, tipo agora, em casa, vou rever as videoaulas no YouTube, só pra reforçar, bicho, tá, calma. Só pra reforçar, tipo, hoje teve História do Amapá e Português, vou rever essas matérias. Não recomendo. Rever uma aula, é só se tu realmente não tiver entendido porra nenhuma. Porque percebe que quando tu vê um vídeo, logicamente, se a aula for gravada, dá para acelerar e tudo mais. Mas quando tu lê, é muito mais rápido do que tu vê vídeo. Se tu já viu a aula, tu já teve os esclarecimentos que aquele vídeo te passaria. Tu já teve esses esclarecimentos. Então, muito dificilmente tu vai precisar rever. Pode ser o caso, a depender da situação. Mas criar disso um padrão, tu tá simplesmente revendo sempre a mesma coisa. Entende? Seria muito melhor, por exemplo, vamos dizer, olha só, tu viu, calma aí, no cursinho tu estudou História do Amapá. Vamos dizer que lá no cursinho o professor ensinou sobre cabanagem. É melhor tu chegar em casa e resolver 15, 20 questões sobre cabanagem, ler os comentários, fazer um caderno de erros, do que rever aquela aula do professor. Bacana? Porque lá nas questões vai estar lá o que efetivamente cai sobre cabanagem, vai te ajudar a fixar mais sobre cabanagem, tu vai ler comentários, tu vai pegar um resumo bacana, beleza? Então, rever a aula só em casos excepcionais mesmo. Bacana, vamos lá. Thalissa falou, títulos têm me ajudado. Não entendi. Títulos? Beleza. O Thales falou, professor, a meta de caderno de erros pode ser usada para ir tentando resumir ele? Sim, a revisão do caderno de erros é tipo assim, esse momento, inclusive eu recomendo isso para os alunos, né? No final de semana, quando a gente deixa o final de semana todo para caderno de erros. De vez em quando a gente bota a meta, mas tem final de semana que é só para revisão mesmo, geral. Eu recomendo que tu primeiro dê uma olhada no caderno de erros, revise ele como conteúdo mesmo meio bagunçado, e aí aos poucos tu vai ajustando. Porque percebe que o caderno de erros, tu vai revisar ele todo final de semana, em tese, sempre que der. Todo final de semana tu vai revisar o caderno de erros. Então vai chegar um momento que ele já está mais ajustado. Tu já sabe que quando tu põe um título, por exemplo, atos administrativos, ele já é fonte 16, em negrito, sei lá, com um marca-texto amarelo. E aí a próxima vez que tu for botar, e tu estiver estudando, sei lá, organização administrativa, quando tu colocar a organização administrativa lá, tu já vai lá, ó, 16... marca-texto amarelo. Então, aos poucos, tu vai ajustando. Mas eu recomendo que tu revise e depois dê aquela ajustada rápida. Porque todo final de semana tu vai dar uma ajustada rápida e rapidinho ele está organizado. Em questão de resumir o caderno de erros, é uma boa também, mas precisa de tempo. Tudo depende do teu tempo. Beleza? Tá ótimo. Pelo que o Thales falou, olha, quando vou ver, tá cheio, aí reviso e resumo. Tá ótimo. A Amoras falou, olha só, mas é eficiente fazer questões logo após a aula? É eficiente, tá? Mas
Percebe que as questões elas entram em vários momentos na tua preparação. As questões elas entram logo depois da aula, se tu conseguir, para ver de forma prática como aquele assunto ensinado cai. As questões vão entrar em outro momento para tu revisar, levar aquela porrada e ver que tu não tá tão bem quanto tu achava naquele conteúdo, ao mesmo tempo aprender muita coisa nova. Lembra que as questões elas não são para te deixar feliz ou triste, porque tu acertou muito ou errou muito. São para tu treinar, para tu aprender coisas novas. Então, em vários momentos tu vai colocar questões, mas é eficiente. Não dá para dizer que não é, não. Olha, a Thalissa falou título no caderno de erros. Quando só colocava as questões e ia revisar, ficava perdido. Entendi. Isso já é organização. Tu já está colocando ali, por exemplo, atos administrativos, beleza. Aí tem as informações, já vai agrupando lá. Bacana. Extinção, tu já agrupa as informações de extinção lá em extinção. Isso já é organizar. O Jair falou, você vai fazer simulados para venda? Cara, não pretendo fazer para venda, né? Se eu colocar simulados vai ser para oficina ou lá no grupo mesmo, de forma gratuita, mas fazer para vender não está dentro dos planos. Já estou com muita coisa para fazer. Fazer simulado para vender teria que ser outro padrão de simulado. Tu encontra simulados para vender, mas aí assim, cara, tu tem que ter um pouco de como é que eu posso dizer? De cuidado, assim, dependendo do simulado que tu compra. Porque às vezes tu compra um simulado que nada mais são do que questões que já existem agrupadas ali. A pessoa vai lá no TEC, selecionar, a gente tem aqui direito administrativo. Aí ela pega uma questão de artes, uma questão de organização administrativa, uma questão de... Isso tu pode fazer, entendeu? Então, dependendo do preço, se for algo bem simples assim, tu faz rapidinho. Olha, o Fernando levantou a mão. Tu quer falar, Fernando? Fala aí. Deixa eu botar o fone aqui e mudar aqui o áudio. Calma aí. Caso alguém queira falar, fica mais fácil de eu ouvir vocês. Beleza. Acho que o Fernando desistiu. Beleza, pessoal, olha só, conversamos bastante coisa, né? 42 minutos de live, começamos 10h30 em ponto, como a gente conversou. Vocês têm alguma dúvida em relação à revisão? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente conversou sobre a revisão? Ou alguma outra dúvida que vocês queiram tirar agora? E aí? Vamos aproveitar que a gente está aqui. Levanta a mão aí, tem um negocinho de levantar a mão. Quem pretende conciliar bombeiro e CFOPM? Quem pretende conciliar? Quem pretende estudar só pro CFOPM e dane-se bombeiro? Eu vou até lá fazer a prova, mas bicho, eu não vou nem olhar esse negócio de ciência natural, é só CFOPM. Entendi. Então, equilibrado, né? Mas, cara, o que eu faria? Se tu vai estudar violento mesmo CFOPM, tu vai ver praticamente tudo desse edital do bombeiro. Tira ali, cara, umas 2 semanas antes da prova do bombeiro, inclui só a teoria básica de ciências da natureza. Nem entra em cálculo, nada disso. Só pega o básico ali, conceito de célula, átomo, né? Pega só um conceitinho básico, vai que tu consegue pegar umas 4 questões, a galera vai mal, tu entra, né? Então, não custa nada. Por quê? Porque o edital veio propício para isso. Não é algo que eu recomendaria para todo mundo, né? Inclusive, se tu tá começando, esquece essa ideia. É só se tu realmente já tiver avançado. Meus amigos, então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter conseguido ajudar um pouquinho, elucidar, porque às vezes tu só precisa, né, de um estalo assim para tu, caramba, era isso que eu não estava conseguindo fazer, eu vou incrementar isso aqui, tá? E olha só, sábado tá marcado nossa oficina, primeira oficina, tá? Bora buscar sábado às 7h30 da noite, 19h30 no sábado. Não é possível que tu já tenha um compromisso. Se tu tiver, desmarca e bora estudar. Olha, o Jair falou o seguinte: brigar com o sono para estudar, você aconselha ou é melhor dar um sono e voltar com tudo? Na ansiedade a gente quer brigar com o sono e acaba não rendendo. Olha só, seguinte, sono, cara, extremamente importante. Tu tem que começar a cuidar do teu sono. Eu criei o grupo lá no Gym Rats pra gente postar lá e tudo mais, justamente pra ver se a galera, bicho, tu tem que se exercitar. Vai melhorar teu sono, vai melhorar teu humor, que já vai estar uma merda, porque é uma merda estudar, né? Tu tem que melhorar tudo, tua concentração. Então, assim, o que eu recomendo e o que eu comecei a fazer na época que eu estudava e eu faço até hoje, bicho, tu tá muito cansado, tu não tá conseguindo, dorme 20 minutos. Tu não vai nem chegar no sono profundo, é só pra dar aquela, sabe aquela pescada que tu dá que tu volta, já deu uma melhorada? Coloca despertador, pede pra tua esposa ou pro teu pai ou pra tua mãe, olha, eu vou colocar o despertador, mas se eu não acordar, tu me acorda. E não é aquele levanta, não, levanta, tem que levantar. 20 minutos só pra dar aquele gás. Ajuda muito. Às vezes, olha só, a Mora até falou,
Se eu dormir 20 minutos, passa 5 horas. Mas, bicho, se tiver alguém ali pra te acordar, de verdade, tu acorda. Eu lembro quando eu estudava, falei pra minha esposa, me dá tapa na cara, joga água em mim, mas eu vou ter que levantar. Beleza. Ajuda muito, pessoal. Esse cochilinho, assim, quando tu consegue implementar aí na tua rotina, pô, salva demais. Olha, eu faço isso também, às vezes. Coloco 20 minutos aí, 21, 22, 23, uma hora eu acordo. Difícil passar 5 horas comigo. Beleza. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Então, olha só. Inclusive, recados. Alguns recados. Nossa oficina marcada, 19h30, no sábado, primeira oficina. A gente vai trabalhar já assuntos importantes, tá? Segundo recado, já até foi mandado lá no grupo. Nosso canal no Telegram, questões diárias, a gente joga dicas lá, coisas que a FCC cobra, R$15 até a prova, pessoal. Baratinho, foi o mais barato que eu consegui, é só pra manter ali a situação mesmo. Outro recado. Cumpre as metas do grupo, muito importante, porque se virar uma bola de neve, tu vai ficar perdido do mesmo jeito. E toda a ajuda que a gente está tentando fazer vai por água abaixo, tá? E, quarto e último recado, quando tu for estudar, quando tu bater as tuas metas, se tu não for uma pessoa extremamente reservada, faz uma postagem lá no Instagram, me marca, que ajuda demais o nosso trabalho que a gente está fazendo, né, com todo amor e carinho para ajudar vocês, tá? Meus amigos, muito obrigado, até o nosso próximo encontro, uma boa noite a todos, amanhã mais um ótimo dia de estudo para todo mundo e tamo junto. Valeu, falou, tchau, tchau.